Olá, estamos aqui com mais um podcast do Jornal Escolar do Maurício Freire, com a presença do professor Silvério Alves, que vai se apresentar para nós aqui, e nós vamos tratar do seguinte tema. O tema será Paulo Freire, né? O grande patrono da educação, Paulo Freire, que tem uma história desde sua infância até os dias atuais, né? Mesmo depois de sua morte, um grande legado que ele deixou para nós, né? Para a educação principalmente, mas que foi um grande filósofo, né? Além de grande educador. Davi, boa tarde ao podcast do Jornal Escolar Isso, MF. da Escola Maurício Freire, tá? Aos que vão nos acompanhar pela tarde. Meu nome é Silvério Alves da Silva, tenho 65 anos de idade, sou professor da Rede Estadual de Ensino há 45 anos e sou jornalista, radialista, blogueiro, tanto gosto de comunicação como gosto de educação. E vamos para uma pequena introduçãozinha, né? Assim, saber sobre a metodologia de Paulo Freire, né? A gente sabe que a metodologia não, na verdade, é a filosofia, que são parecidas, mas que tem uma certa divergência entre elas. A filosofia de Paulo Freire, ela baseia-se no diálogo, né? Todos nós sabemos sobre o diálogo do aluno e professor e educador, né? A procura de transformar o estudante em um aprendiz ativo. No meu olhar de aluno, assim, né? De receptor do conhecimento, e nessa frase de Paulo Freire, eu vejo como se ele nos desse a liberdade, nos desse uma seguinte liberdade. E com isso, deixasse a gente, nós por si próprio, aprender a participar do nosso próprio mundo, do meu, do seu, do nosso mundo, né? Mas e a visão do senhor como educador da área, como professor, que tem esse conhecimento, qual é a sua concepção sobre esta filosofia dele? Olha, a filosofia de Paulo Freire, né? Paulo Freire, eu acredito que seja um dos maiores educadores da história da humanidade, do século passado, né? Ele é autor de inúmeros livros, entre eles A Pedagogia do Oprimido, mais famoso. Paulo é mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Ele tem 35 títulos de doutor honoris causa. O que é o doutor honoris causa? É a maior homenagem de uma universidade a um ser humano. É a maior. E só ele tem 35. E 35, dos quais os títulos, 4 depois que ele morreu. 4 depois que ele morreu. Então, ele é conhecido mundialmente. Paulo Freire, nos estudos acadêmicos, qualquer parte do mundo, especialmente do mundo livre, do mundo ocidental, ele é o estudioso ou o filósofo mais citado. Você imagina aí, numa monografia, numa tese de mestrado, numa tese de doutorado, num trabalho científico, onde se trata de educação, o homem ele é o mais citado no mundo todo. Tá? Você disse muito bem o diálogo. Eu defendo o diálogo. Eu defendo o diálogo entre o professor e o aluno. É preciso dialogar. Uma aula, ela não pode ser um monólogo. Monólogo é o quê? É só um falando. Uma aula, ela precisa ter diálogo. Ter as duas partes. Às vezes concordando, às vezes discordando, mas que se chegue a um denominador comum. Que chegue ao denominador comum. Paulo Freire fazia leitura do mundo. Como é que o mundo está hoje? Como é que se vive nesse planeta? O que é que a humanidade está fazendo? Quem manda e quem obedece? Quem é o opressor e quem oprime? Era esse o objetivo de Paulo, fazer com que as pessoas dialoguem e busquem
fazer com que o aluno ele tenha uma visão crítica do ambiente em que ele vive. Visão crítica para poder transformar para melhor. Chegar a um denominador. E chegar a um denominador comum. Não é só o crítico por criticar, não é só botar o defeito. E sim, também tem uma solução para isso, muito bem. Não é só ser a palmatória do diabo. Não. Eu preciso ver o problema, eu preciso ver aquela situação e eu preciso unir forças para resolver aquele problema. Por exemplo, baseado tranquilamente nas ideias de Paulo Freire, Monsenhor viu o problema da seca. Monsenhor Esperito, a paróquia está completando 80 anos, viu o problema da falta d'água, que é mais importante para o ser humano é a água. o que na época a misericórdia, né? Porque a água é vida. E Paulo Freire levava as pessoas a discutir seca, água, barreiro. Você já pensou você hoje tomando água do barreiro? Tem um cantor, me fugiu o nome agora, ele tem uma música, o Flávio José. Boi com sede bebe lama. Gente com sede também bebe. Certo? E Monsenhor viu isso, discutiu como Paulo Freire fez. Discutiu e juntou todo mundo para o ser humano com sede não beber lama. Então, ele é um cara, o Paulo Freire, você disse muito bem, repito, do diálogo e de levar as pessoas a pensar. Eu sou idoso, já tenho 65 anos, e você que é bem jovem, eu deixo aqui uma pergunta, dentro da filosofia de Paulo Freire: será que a nossa juventude hoje está pensando? Será, tem nenhum professor nos escutando, eu vou dizer, será que os meus colegas, os meus irmãos professores, quem estiver me escutando, tanto os jovens quanto os educadores, respondam a si próprios? Será que eles estão levando o aluno a pensar, o aluno a refletir? Ou será que nós continuamos querendo que a sociedade seja feita por seres não pensantes? Paulo Freire não queria isso. Paulo Freire queria a sociedade pensando e agindo, problematizando a situação e resolvendo o problema. Porque a gente até tem os pensantes, mas é aqueles pensantes que pensam, aliás, eles nem pensam, eles só visam o problema e criticam o problema e nada de resolver o problema, né? No momento que você pensa, no momento que você vê o problema e critica ele, eu acho que você tem que ter pelo menos a autonomia de ter uma teoria de como resolver ele, né? No momento que você pensa. Concordo plenamente. Que busque junto à sociedade, que pressione as autoridades, que busque políticas públicas. Eu sou de um tempo que o Marilson Freire tinha um pote e um caneco. Mas não era bonito desse jeito, não. Um pote e um caneco, um pote e um copo. Você imagine no turno da tarde 300 alunos num calor desse bebendo água num pote com um caneco. Só um. Para todos. Aí a gripe. Mais simples, mais contagioso. E o sarampo. E a papeira, que era a cachumba, daqui a pouco estava todo mundo pegando tudo no Maurício Freire. Hoje está diferente. Hoje tem um bebedouro com água gelada, não contamina. Hoje tem ar-condicionado nas salas. Hoje tem todos os professores na escola, de todas as disciplinas. Isso é uma conquista. Isso é através do diálogo e através da pressão democrática que se chegou hoje a uma coisa tão boa que a gente está vivendo. E eu acho que no mundo que nós, assim, na atualidade, né, no mundo da atualidade que nós estamos hoje, eu acho que o que nós mais precisamos e o que menos temos são os seres pensantes, pelo fato de
termos assim imensos e muitos problemas dentro da sociedade, né? E a gente não tem esses seres pensantes para resolver esses problemas, né? Até tem, né? Como você muito bem disse. Mas quando chega... A questão hoje complicadíssima é o compromisso. Que as pessoas não estão. Para mudar, seja lá o que for, para mim não, eu preciso me comprometer. Eu preciso me comprometer. Eu preciso ter ação pública, eu preciso me expor. E Deus me livre. Eu tenho um blog, você sabe disso, muito bem acessado e tal. Eu acho engraçado. Até para parabenizar o outro, o aniversário do outro, eu não me comprometo com parabéns. São poucos. Eu temo. Imagine algo mais sério. Imagina a água que está faltando, imagina o médico do hospital que está faltando um médico no hospital, imagina o remédio da farmácia, imagina alguém que está atendendo mal. Né? Paulo, o pensamento dele era contrário a todo esse tipo de coisa. A leitura do mundo, nós precisamos ler o mundo e precisamos agir para melhorar o mundo. Realmente. Professor Silvério, assim, a gente sabe que Paulo Freire tem um grande legado, que a gente acabou de debater boa parte dele aqui, mas assim, para a educação brasileira, hoje, qual seria esse legado dentro da educação brasileira e o que é que está sendo trabalhado dentro desse legado de Paulo Freire dentro da educação brasileira? Você quer que eu seja sincero? Com certeza. Eu acho que muito pouca coisa. Eu acho que muito pouca coisa. Eu quero parabenizar a Secretaria de Estado da Educação, a 4ª DIRED, a Diretoria Regional da Educação, e a Escola Estadual Maurício Freire, e outras escolas do Estado, que está fazendo a 2ª semana freiriana. Quando eu disse aqui que Paulo Freire é mais conhecido fora do Brasil do que no Brasil, é verdade. E nos últimos tempos, eu não sei se você sabe disso, eu acredito, houve uma polarização muito séria na campanha política passada para presidente da República, como por exemplo, tentaram de todas as formas denigrir, caluniar e lamear o nome de Paulo Freire. Um dos lados, o lado da direita fez isso. Isso eu vi. Eu vi pessoas... E que hoje ainda, né? Pessoas formadas, não é que o formado seja mais que ninguém, mas ele tem mais conhecimento. Pelo menos eu penso que tem. É para ser, né? Assim. Denigrindo, eu fui conversar. Você já ouviu alguma coisa? Já leu alguma coisa? Sabe de algum dado? Não, é porque esse cara é um comunista, um bandido. Sendo que na pregação dele, na filosofia dele e na metodologia dele, ele não prega em nenhum momento, ele nem sequer marxista ele era, né? Não, quem dirá comunista. Não. Ele era, acima de tudo, um ser humano que lia o mundo e que queria ver o mundo melhor. Apenas. Só. Para você ter uma ideia, Paulo Freire se formou advogado. Paulo Freire nasceu em 1921 numa das periferias mais pobres de Recife, onde a pobreza era gritante. E ele logo entendeu que ele viu os jovens colegas dele todos analfabetos. Então ele entendeu que advogado não ia dar certo, ele foi ser professor. E ele foi ser professor de quê? De jovens e adultos, de noite, de graça. Para alfabetizar. Para que as pessoas pudessem ver o mundo, porque o analfabeto ele não vê. Ele vê fisicamente, mas do ponto de vista do conhecimento ele não vê. Não tem o pensante, o lado pensante, né? E ele foi fazer isso. E ele entendeu que era muita gente analfabeta, mas demais. De cada 2 era 1. Aí ele entendeu que era preciso também um método
um método que fizesse as pessoas aprenderem mais rápido. Daí o método Paulo Freire. Em Angicos, no começo dos anos 60, no Rio Grande do Norte, a equipe dele alfabetizou, lendo, escrevendo e assinando. 300 pessoas que trabalhavam na cana, no corte de cana, em 45 dias. É um gênio ou não é? É um gênio, porque assim, né, se ensinar a escola atualmente em um ano, né, você aprende pouquíssimas coisas, em 45 dias ele alfabetizou 300 pessoas. Com um quadro negro, um lápis e um caderno. Apenas. Agora, como foi que ele alfabetizou? Botando as pessoas para pensar. Ele puxou para o diálogo a realidade. Ele extorquiu o máximo do lado pensante do ser humano. Isso. Seca. Nós vivemos na seca. A seca é um castigo de Deus. Deus está castigando a gente com a seca, ou nós moramos numa região que temporariamente tem a seca? Olha aí o questionamento. Se tem a água que o boi bebe lama no barreiro, será que não pode ter uma água melhor? Fome. Por que a fome? Porque poucos têm tudo. Poucos têm tudo e a maioria não tem o que comer. O acesso à saúde. Ele começou a fazer isso. Não é que de repente o debate estava travado. O debate estava travado. Um dizia uma coisa, outro dizia outra. A leitura da realidade, em vez de dar cartilha que tinha, eu era menina aqui no Maurício Freire, uva, morango, maçã. Hoje a gente já sabe o que é isso. Imagina no meu tempo de menina, 50 anos atrás, 60. 60 mil, 50 mil. A gente olhava para aquilo ali e ficava pensando. Por exemplo, João foi passar as férias na chácara do avô dele. Ele tinha um desenho bem bonito, uma fazenda com vaca, com não sei o que. E eu ficava pensando o que era chácara. Eu era do sítio. E o que era férias. Porque as férias que a gente sabia era só a férias do fim do ano. No fim do ano, da escola que nem era tanto assim para quem trabalhava na roça, né? No Isso que sítio, era né? férias, mas tinha férias da escola, mas não tinha do trabalho, não. E ele foi levando isso, fazendo as pessoas ali, mostrar o museu, o Joá, o chique-chique, o preá, a rolinha, o nambu, o peba, que o livro chama tatu. Você falando sobre o questionamento, né? Sobre a questão da... Será que Deus nos castigou com a falta de água? Ou será que é a questão do tempo, né? Que aqui é nossa região, ela oferece essa questão da parte da seca e depois vem o inverno. Tipo, como você disse, que um certo diálogo ele trava entre algumas pessoas, porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa vem e pensa de outro, e essa parte do pensar é justamente para entrar em um denominador comum, porque no momento que você pensa isso, será que é isso ou será que é aquilo? Pronto, né? Quando o Monsenhor Expedito, eu puxo isso porque nós estamos vivendo os 80 anos da palavra. Quando o Monsenhor Expedito começou a discutir que a água salobra lá do rio, né, que 50% das crianças morriam com menos de 2 anos de idade, 50% morriam com menos dos 2 anos de idade, de desinteria e desidratação, porque a água não prestava, era salobra. A Anaílda sabe o que é a água do Rio Potengi, e eu sei o que é. Hoje, enfim, está tão poluída que ninguém pode mais beber, mas nós bebíamos, tanto ela como eu, a família dela, como a minha. Depois, com o tempo, com o avançar do tempo, veio a ideia da cisterna. E para quem tinha uma certa condição, meu pai vendeu 12 garrofas para fazer uma cisterna.
Mas chegava alguém e dizia, está perdendo dinheiro, porque a água de chuva não presta. Prestava de barreiro, né? Que estava ali, estava fácil, estava vendo, né? E a já era de Emater costume. já ensinava que mesmo a água da cisterna precisava ser filtrada, né? Filtrada. Então, quando o Monsenhor percebeu que a água de barreiro, de açude, mesmo de cisterna não estava dando no vencimento, mesmo numa região seca, ele teve a ideia, claro que com o apoio de engenheiros, de uma série de pessoas pensantes, de trazer água na Cobra Preta, lá da barragem da Lagoa do Bonfim e da barragem do Açu, para milhares de pessoas. Hoje são mais de 1 milhão de pessoas no Rio Grande do Norte bebendo água de boa qualidade. Por causa. Água mineral, a Bonfim é mineral. Né? Quer dizer, ele não ficou pensando que era um castigo de Deus. Ele pensou numa solução. Ele pensou numa solução dialogando. Que é justamente o tripé da metodologia de Paulo Freire, que é a problematização, e tem mais dois que eu não me recordo. Mas eu trouxe do papel ontem, mas não lembro mais não. Mas tem 3, é um tripé da metodologia de Paulo Ver, Freire. dialogar Isso, e problematizar. E problematizar. São esses 3 principais. Problematizar. Problematizar não é aumentar o problema, não. É buscar a solução para ele. Para isso. O senhor falando sobre o conhecimento dos jovens hoje, saber da história dele. Sim, voltando só um pouquinho para concluir a sua pergunta. E hoje, será que Paulo Freire está sendo aplicado em determinados lugares? Sim. Quando Paulo Freire concluiu a primeira turma do método Paulo Freire em Angicos, em 1964, ainda houve a formação da primeira turma, veio o golpe militar. Você não pensava nem em nascer. 1964. Eu não era nascido ainda. 1964. Eu tinha 6 anos. Nunca esqueci porque era um dia de domingo. Eu nunca esqueci porque era um dia de domingo. Né? E meu pai era do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Investigar, tematizar e problematizar. Isso mesmo. Isso é o investigar. Eu só lembrei da problematização porque a gente falando da questão, né? Investigar, quer dizer, o fato está aqui, nós vamos investigar o que aquilo está acontecendo. Tematizar, qual o tema? A seca. Qual o tema? Analfabetismo. Qual o tema? Fome. E aí a gente vai problematizar. Vai problematizar. Que no caso é solucionar. E muito bem. A seca, a falta d'água. O povo passando sede. Monsenhor investigou o tema, discutiu o tema. Olha como o Monsenhor era freiriano. Ali era. Viu? Ele discutiu o tema e ele problematizou o tema. Monsenhor Expedito, eu acompanhei todas as reuniões, que eu era da Rádio Protegido, em Santa Cruz, 2 vezes, João Câmara, São Tomé, Lages do Cabugi, Mossoró e Caicó. Percorreu todas as regiões do estado para conversar, e Natal, para conversar com o povo sobre o assunto. Para ouvir, para discutir, tinha gente contra, gente a favor, mas o resultado foi positivo. Para você ver qual é a lógica de ter gente contra, né? Esse projeto na época. Né? Ter gente contra, mas ele enfrentou. E ele uniu, o Hugo tem a música Monsenhor Expedito, meu amigo, meu irmão, que também já está na eternidade, e ele diz, ele reuniu contrários na fé do seu semear. Eu me repito todinha essa frase. Ele reuniu contrários. Paulo reunia contrários. Reuniu contrários. O diálogo, você foi muito feliz no começo aí do seu comentário. Então, meu amigo, vem a ditadura militar, o regime militar.
tirou a democracia, tirou o direito de pensar, tirou o direito de investigar, de problematizar. Ou era do jeito que eles queriam, a peia e a cadeia comia. Eu vivi isso. Inclusive na universidade, já nos estertores, se acabando. E para você ver, Paulo Freire era tão pensante que eles não tinham, eles não tinham uma solução a não ser o exilamento dele, né? Ele foi exilado porque ele foi trocado, né? Ele foi trocado por presos. Né? Ele foi trocado. Então, exilado é o quê? Você ser expulso da sua terra sem direito de voltar. Ele passou 5 anos no Chile, onde ele escreveu a Pedagogia do Oprimido. Passou 5 anos no Chile. Que inclusive é o maior sucesso dele. Né? Lá no Chile, com 5 anos, lá vem a ditadura lá também. Lá ele foge para os Estados Unidos e depois para a Suíça. Mas sempre crescendo e sempre as universidades chamando ele. Ele deu aula em não sei quantas universidades do mundo. Ele tinha o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação visava tirar o Brasil do analfabetismo. Eu ia usar uma expressão aqui, mas não vou usar. Ela é forte. Vou chamar de filho de Deus. Todos nós somos. Um dia desse, já tem um certo tempo, uma discussão, o cara disse assim: esse método de Paulo Freire, qual é o índice de desenvolvimento educacional dele? Quantas pessoas estão na universidade, estão nesses institutos onde as provas são difíceis? Era assim com uma arrogância maior. Eu disse, cara, Paulo Freire não queria formar ninguém, não queria formar gente. Ele queria ver pessoas pensando, lendo e escrevendo. Porque depois que você aprende a pensar, ler e escrever, você toma destino da sua vida. Você toma destino da sua vida. E num país que tinha 50% de analfabetos, ele entendia que a parte dele era alfabetizar pessoas pensantes. Por isso que a ditadura integrou o Plano Nacional de Educação e inventou uma história do Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que não tinha nada a ver, na minha casa no sítio teve uma sala de aula do Mobral, que não tinha nada a ver com o método Paulo Freire. Eles quiseram imitar, só. Então, por isso que não foi, que ele foi exilado e tal. E agora, infelizmente, recentemente, na campanha passada, quem entende o assunto sabe, tentaram denigrir demais a imagem dele. Eu não calunio, não. Para mim ele foi um grande. Ele é até hoje, eu concordo. Né? Voltando rápido à questão, né, que a gente falou sobre a questão do reconhecimento da parte dos jovens, né? Eu não vou dizer que eu tinha um abrangente conhecimento. Eu procurei saber bastante da história dele, que eu fui chamado para aqui, para esse nosso podcast. O tema principal era ele. E aí, mas eu já tinha ouvido falar pelo fato da minha família ser composta 70% por professores. Então todos eles passaram na faculdade e tiveram que estudar a metodologia, né, de Paulo Freire, né? Tiveram que ouvir falar. Tiveram que ouvi falar, né? Dele, e eu ouvi falar de acordo por essas pessoas pelo fato dos estudos. Eu pegava alguns materiais e via algumas frases, né, dele e via o nome dele, né? Mas se fosse realmente, se não fosse por isso, eu nem saberia quem era ele. Nem saberia. Na universidade, os cursos de ciências humanas, todos eles, quando fala de Marx, quando fala de campos outros filósofos, né? Estudei Paulo Freire na universidade em Sociologia da Educação. Né? O meu curso é Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Né? Então, é algo... As frases de Paulo Freire, ninguém ensina ninguém aprende sozinho. A gente aprende uns com os outros em comunhão. Né? Sim. É mais ou menos assim, né? Ninguém ensina ninguém aprende sozinho. O ser humano aprende uns com os outros em comunhão, partilhando. É a história do diálogo.
O monólogo não leva a lugar nenhum. O monólogo só é um impondo. Não é? Outra frase dele é preciso corrigir. E hoje alguém pode até entender errado. Normalmente você corrige alguém, né? Pode levar para o lado, né? Mas se eu cometo um erro, eu preciso, não violenta, não brutal, mas dentro dos princípios democráticos eu preciso de correção. Se eu faço um trabalho errado, eu preciso consertar aquele trabalho. E como, só reforçando a fala do senhor, que o senhor falou, Paulo Freire, ele... Vai fugir a frase agora mesmo, vai fugir a frase. Paulo Freire, ele, sim, lembrei, ele formava na questão da alfabetização, que na época, como você disse, era 50%, né, era meio a meio, não tinha uma parte da alfabetização, e Paulo Freire, ele alfabetizava, mas a intenção do alfabetizar dele era alfabetizar. Alfabetizar. Isso, seres pensantes, não é? E hoje a gente vê que alfabetizar. Isso, a alfabetização, ela meio que não tem essa proposta de alfabetizar pessoas pensantes, né? E sim só alfabetizar mesmo, poder saber ler e escrever e tá tudo bem, né? E Paulo Freire focava nisso. Porque a sociedade, principalmente a sociedade que domina, que governa, ela não quer ser pensada. Não quer quem questiona. Um aluno questionador na sala de aula, o professor não gosta não. Eu sou professor há 45 anos. Claro que estou fora da sala de aula. Depois da pandemia para cá, não dei mais aula por força de saúde, por força de idade, né? E de prevenção mesmo. Sou diabético, a lei não permite isso. Me garante isso. Né? Mas a gente sabia, e quantos embates eu não peguei com meus colegas professores, porque às vezes dizia, fulano de tal na sala de aula não deixa a gente tal. Eu disse, vai na minha de história, ele deixa. Por quê? Será que eu sou mais feio, mais bonito que você? Não, é porque ele pergunta muito, questiona. Só procurar as respostas. É só procurar as respostas e, claro que colocar. Por exemplo, o aluno... Nós estamos no primeiro bimestre, falando de Roma. Aí o aluno faz uma pergunta sobre a Grécia que vai ser, eu ainda tenho na cabeça, que vai ser no terceiro. Eu posso até responder e dizer, mas fulano, vamos com calma, que esse assunto nós vamos ver no terceiro bimestre. Não vamos botar o carro na frente dos bois? Está resolvido. Está certo, professor. Ora, lá no terceiro bimestre, o primeiro bimestre é Roma, né? O segundo é a Idade Antiga, e o terceiro nós vamos chegar na Grécia. É um exemplo que eu estou dando. Né? Porque às vezes o aluno, para testar, ou às vezes na sede também, não é só testar, na sede de aprender, de adiantar, e eu tenho que ter uma correção para ele. Aí é corrigir. Olha, fulano, eu vou falar, essa sua pergunta que você fez, eu vou responder agora. Mas eu vou te dizer que nós vamos ver ela com mais detalhes, com mais profundidade no segundo bimestre. Pronto. Simples, rápido E tá aberto, e tudo bem. Professor, o que é que o senhor pensa disso? Eu vou dizer o que é que eu penso, mesmo que fuja da aula. O que é que significa aquilo? Eu vim aprender a fazer isso, eu acho que no nono ano. Porque, assim, muitos alunos, eles têm alguns professores, como você disse, não é todos, mas tem alguns que não gostam muito que a pessoa questione, né? Que pergunte. E eu era uma pessoa que ficava com medo de perguntar, e a pergunta, tá? De minha pergunta está errada. E no nono ano, às vezes, estava num assunto e eu, do nada, lembrava de alguma coisa. Mas como o professor era daquela matéria específica, e eu estava com aquela dúvida, então eu perguntava mesmo sem ser de acordo, fugindo um pouco do conteúdo ali, mas eu perguntava porque... Eu tinha um professor na universidade, e eu vou citar o nome dele em homenagem a ele, professor de língua portuguesa, Luiz Carlos. Olha que língua portuguesa não é fácil. E eu nunca vi ele dizer que o aluno estava errado. Eu achava aquilo muito bonito. Às vezes,
Ele fazia uma pergunta, o cara dava uma resposta que não tinha nada a ver, cara. Mas ele aproveitava dar a resposta pelo menos uma palavra. Ele dizia assim, fulano, é assim, mas assim fica melhor. É assim, mas vamos acrescentar? Ou vamos diminuir? E todo mundo aprendia com ele e todo mundo queria muito bem a ele. Porque ele tinha o método de Paulo Freire de dialogar. Ele dialogava. E no diálogo ele fazia por onde, daquela resposta, ele tirar pelo menos uma palavra. Jamais ele dava zero. Jamais ele dava zero. Então, isso na universidade. Eu tinha outros que eram caixinha, aquela confusão. Mas todo mundo dizia, mas rapaz, professor Luiz Carlos, língua portuguesa. Olha, a língua portuguesa na universidade, em qualquer lugar é bomba, e imagina na universidade. E ele não, ele corrigia uma redação sua, ele fazia as observações lá para o seu e-mail. Irmã Iva, do Colégio São José, ela fazia as observações. O que estava certo, ela dizia porque estava certo, e o que estava errado, ela colocava porque estava errado. Então, ela dialogava. Paulo fazia isso. E o diálogo incomoda. Por que que o diálogo incomoda? Por que que formar o pensamento crítico incomoda? Porque simplesmente leva as pessoas a pensar. E você pensando é meio caminho para vir uma ação, para vir a problematização. Isso aí é pura verdade. Professor Silvério, assim, a gente já falou, né, sobre de onde veio a pedagogia dos oprimidos, né, o livro de Paulo Freire. Sabemos que ele tem um sucesso esplendoroso, maravilhoso, e que ele veio pós a ditadura militar, quando Paulo Freire foi exilado. Mas, assim, qual é assim, o contexto para o senhor? Por que foi que Paulo Freire fez essa obra, assim? Qual é o contexto dela? A bem da verdade, o Pedagogia do Oprimido, para você ler, você tem que ter muita vontade de ler. Ou você lê Pedagogia do Oprimido, que você admira Paulo Freire, ou você lê Pedagogia do Oprimido, olha o que eu vou dizer. Se tu estiver na universidade, o professor passar um trabalho do livro, que você vai ter que ler e vai ter que fazer a síntese, né? Que normalmente é assim, né? Manda fazer um resumo, um fichamento do livro. É um resumo. E foi assim que eu li. A primeira vez foi na universidade. Sociologia da Educação, disciplina. Recentemente, da pandemia, eu reli sem precisar fazer resumo. Sem precisar da síntese do fichamento. Li bem detalhadamente para compreender, enfim, e para ver que o cara é um gênio. O que é a pedagogia do oprimido? Eu fiz essa pergunta ontem aos alunos aqui nessa sala, quando eu vim falar sobre Paulo Freire. Gostei muito, né? Opressão. Oprimir. Oprimir é tirar a liberdade do outro. É ou não é? É. Oprimir é explorar o outro. Explorar. Oprimir é dominar o outro. Oprimir é roubar o suor do outro. É por isso o trabalho do outro. É por isso que se diz que quando se vai para a universidade se vira comunista. Não, eu não virei. Eu detesto adolescente de ensino médio que fala mal da universidade brasileira. Eu não sou comunista, nunca fui. Eu sou social-democrata. Eu defendo com unhas e dentes a democracia. O direito de eleger e o direito de tirar pelo voto.
O direito de concordar e discordar. Eu defendo isso. O direito de pensar e dizer o que você pensa, desde que você não agrida, não fira, não maltrate o outro. Né? Mas na universidade a gente aprende. A opressão é a escravização do outro. E Paulo Freire combatia isso. E ele combatia no livro. Você tem o direito de seguir a sua vida, desde que você respeita do outro. Você tem o direito de ir e vir. Você tem o direito de trabalhar com um salário mais justo. Porque quem oprime é quem controla os meios de produção. É quem é o dono do emprego, é o industrial, é o dono da fábrica, é o dono do grande comércio, é quem oprime. Quem oprime é quem controla o saber. Quem oprime é quem manda nos meios de comunicação, que é a internet, graças a Deus, virou muito isso. Se ninguém quer te escutar, se nenhuma rádio, nenhum jornal, nenhuma TV quer botar tu para falar, tu grava um vídeo e joga aqui, né? No instante, todo mundo sabe. Pronto. Democratizou. Tem muita coisa errada na internet. E tem muita gente achando que é a palmatória do diabo. A palmatória do diabo é aquele que é contra tudo e contra todos, e só ele é o dono da verdade. Essa é a palmatória do cão. Eu entendo assim. E a gente encontra muitos. Ou só o que tem. Encontra muitos. Principalmente no Brasil. Mas a internet democratizou. Se você quiser fazer coisa boa, você faz lá. Paulo Freire levava você a pensar com relação à opressão. E ele também ensinava, assim como o seu expedito ensinava, que é preciso ter cuidado para o oprimido de hoje, o escravizado de hoje, não se tornar o opressor de amanhã. Faz todo sentido, né? Na verdade, isso. Eu estou aqui levando peia, lutando por um mundo melhor. Mas quando eu chego no poder, eu vou fazer pior. É esse o sentido da pedagogia do oprimido. O oprimido tem que sair da opressão. E o opressor tem que entender que o oprimido precisa sair. É fácil? Nem um pouco. Principal, não sei para quem é mais difícil. Se é para quem oprime, saber se é pro opressor saber, né? Tipo, que o oprimido tem que sair dali, ou se é o oprimido conseguir sair dali, né? Então é isso aí. É esse, no meu entendimento. Você pode conversar com outros aí, eles vão ter outra impressão, outro pensamento da pedagogia do oprimido. Ele ensina a você se libertar. É preciso se libertar. Nós temos que fazer uma sociedade de leitores do mundo e de problematizadores do mundo, criando soluções. Eu, quando cheguei, essa daqui já trabalhava aqui, quando eu cheguei nessa escola, não vou dizer o ano, a diretora, se eu não disser o ano, ninguém sabe quem era o diretor anterior, né? Eu fui 3 vezes, diretor aqui, tinha 150 cadeiras quebradas. E não tinha dinheiro para ajeitar. Qual o método Paulo Freire? Daqui que aparecesse o recurso, ia demorar uns dias. Ia aparecer mais 150 cadeiras quebradas. Aí nós fomos problematizar. Um dia, uma turma assiste. No outro dia, outra. Você fica em casa. Aí aparece o espírito de porco. O espírito de porco é aquele que é contra tudo.
O espírito de porco. É o que é contra tudo. Vou Presta atenção o que é que diz o espírito de porco. Mais aula um dia, outro não. E não era para todas as turmas, era só para 3 turmas, só para revezar. Isso dá certo? Aí o diretor da escola, com muito jeito, qual é melhor, aula um dia, outro não, a semana todinha sem aula? Calou-se ali, certeza. Vamos reunir os pais. E os pais concordaram. E as carteiras? Eu vou comprar os parafusos fiados, um bocado de coisa fiada. E alguns pais que eram marceneiros, carpinteiros, no final de semana, ajeita aqui uma feijoada, ajeita uma sopa, ajeita um negócio. E quando nós cuidamos que não é 150 carteiras, estava ajeitando. E todo mundo tem um... Se a gente pensasse que tinha que vir o dinheiro ia chegar 6 meses depois. Então, se investigou Tematizou e encontrou o jeito. Foi uma festa, uns 150 cadeiras, bem arrochadinha. O que é que nós vamos fazer para não quebrar mais? Seu Josué que já está no céu, aquele está no céu. Me compro um grampeador grande de madeira e compro tantos grampos lá no... E todo fim de semana ele fiscalizava todas as carteiras. A que estava um pouquinho frouxa, já ajeitava. Não estão mais tendo carteira. Isso é uma coisa tão simples, mas isso é um método Paulo Freire. É um método Paulo Freire. Eu reclamo que a minha rua está suja. E é a obrigação do poder público limpar. Mas o carro passa hoje e quando é amanhã de manhã eu jogo o lixo do meu canto. E eu vou para a rede social, não estou defendendo prefeito nenhum. E eu vou para a rede social e se ele merecer defesa, merece. Se merecer crítica, sim. E vou esculhambar com ele. E eu deixo o lixo no meio da rua. Eu sou estudante e a escola não pode ter papel higiênico no banheiro, você sabe disso. Porque eu pego o rolo de papel higiênico e eu jogo eu entupo. E depois eu saio gritando no corredor que não tem papel higiênico para limpar o bumbum. Eu vi isso, eu fui diretor 3 vezes. Qual é a problematização? Deixar o papel com uma zeladora, ou um zelador, se for homem é zelador, ou tanto faz, e ela vai dando um pedacinho. Mas é constrangimento. Fazer o quê? Fazer o quê? E o que é bom é que o papel rende bem mais. Está entendendo? E não tem banheiro entupido com rolo de papel higiênico. Isso, gente, o método Paulo Freire é isso, é fazer com que você disse muito bem, não é nem método, a filosofia dele é nesse sentido. Professor Silvério, assim, a gente já deve ter falado por aqui, como a gente falou, assim, as políticas, né, e o pedagógico dele, mas em específico, para deixar aqui bem claro e deixar em destaque, né, qual seria essa política e esse meio pedagógico para a educação? De hoje? Sim. A política e o pedagógico dele dentro do meio da educação. O pedagógico dele é que as pessoas possam aprender, possam ter uma educação cidadã, pública, democrática e de qualidade. Olha. Boa, pública, cidadã, democrática e de qualidade. Que todos tenham acesso a essa educação. Já avançou muito. Já avançou muito. Se você olhar São Paulo do Poteti, se você olhar o Maurício Freire, está com educação de boa qualidade, se olhar o Djalma, o Dinarte,
Se você olhar as escolas municipais, o Djalma, por exemplo, eu tenho acompanhado, tenho visto, melhorou muito. Se você olhar o IFRN, que é uma verdadeira bênção, não estou falando nem das particulares, Colégio São Francisco, essas, né? Instituições. Mas a escola ela tem que ser cidadã. E a política para tudo. Eu não ia nem tocar nesse assunto porque foge um pouco dessa parte do método pensava dele, mas a gente tem que, graças a Deus, no meu ponto de vista, foi ali, né, em meio aos grandes, ao nosso poder maior, o executivo, né, o nosso presidente atual, que deixou para lá a questão das escolas cívico-militares, mas que mesmo assim há alguns municípios, e tem 2 estados específicos, que continua com esse avanço. O que o senhor acha dessa metodologia? Você acha que tem como ser trabalhado dentro da metodologia cívico-militar, que para mim é a mesma coisa, cívico-militar e militar, mas o senhor acha que tem como bater a mesma coisa na metodologia Paulo Freire ali? Tipo, já não é muito bem explanada. Eu posso pular? Pode. Vou responder. Jamais a filosofia Paulo Freire se encaixaria na escola cívico-militar. Jamais. Se você me perguntar o que é que você acha, do ponto de vista da disciplina, da ordem, da aprendizagem, merece reconhecimento. O próprio Paulo dizia que a gente precisa de correções. E a gente vê hoje a falta de respeito com o professor, a falta de respeito com os colegas, o bullying. Todo mundo sabe o que é bullying. Mas, senhor velho, no seu tempo de menina aqui no Maurício não tinha? Tinha. Mas a gente respeitava os professores. E se respeitava, né? E se respeitava. A gente vê agressões, até morte. No Japão, até o imperador reverencia o professor. Na Alemanha, o título de professor é maior do que o doutor. Na Alemanha. Você foi 2 países de primeiro mundo. Mas se você me perguntar com relação à escola cívico-militar, qual a escola que eu penso e que eu luto por ela? Aos 45 anos que eu luto. É a escola pública, cidadã, democrática, de boa qualidade, onde prevaleça o diálogo e o respeito entre as pessoas, sem precisar de disciplina. E agora... Não sei se deu para entender. Deu sim, deixou bem claro. O senhor, além de ter, né, dado aqui Não sou contra que tem aqui. Eu acho que é um projeto piloto. Agora, todas as escolas ser cívico-militar não dá. Não dá. Realmente. Quero a escola que você pense, que você discorde, que você concorde, que você investigue, que você tematize, que você problematize, mas que você faça da escola uma sociedade plural. E vamos aqui já terminando o nosso podcast, né? Já? Já vamos terminando ele. Também. Mas conversar com o senhor é muito bom, principalmente pela parte pedagógica e pela parte sociopolítica, né? Aqui, né? Dentro do âmbito pedagógico, né? Mas só deixando uma última frasezinha dita por Paulo Freire, né? Que é o seguinte: ela diz assim: a escola não transforma a realidade, mas pode ajudar a formar os sujeitos capazes de fazer a transformação da sociedade, do mundo e de si mesmo. Concordo plenamente.
A escola só não muda o mundo, mas o mundo não muda sem ela. Sem a educação. Sem educação. Sem a educação. Então, eu me permita parabenizar vocês. É teu nome que eu já esqueci? Lucas Davi. Eu tô velho. O negócio tá ruim. Eu também esqueço das coisas muito demais. Lucas Davi, cara, você tem futuro. Viu? É pena que outro colega, por questão de saúde, não pôde estar. Mas vai um abraço para ele, viu? Um abraço todo especial. E eu amo demais essas coisas. Sou parido por comunicação e educação. E quando vejo vocês fazerem esse trabalho lindo do jornal escolar, com o apoio da professora, Ana Hilda e outras pessoas, eu encho os olhos d'água. Porque eu tenho certeza que em São Paulo Todangir, aquilo que eu fiz quando tinha a tua idade, o jornal Força Jovem Mimeógrafo, depois a Gazeta já mais profissional, Gazeta do Potengi, a Rádio Potengi 30 anos, e agora o blog Silvério Alves, caminhando para o 12º ano, 15 de fevereiro. E eu começo a pensar, quem vai me substituir? Silvério Filho está aqui em parte, que já está fazendo o trabalho, mas não é só no blog. Eu tenho certeza que você é um dos substitutos. Um abraço todo especial, muito obrigado. Obrigado também, Silvério, pela sua presença aqui, pelas suas palavras, né? Estou à disposição. Tá bom. E é isso. Tira a foto? Faz.